Você está ouvindo o programa À Luz das Escrituras, série Raciocinando à Luz das Escrituras. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Estamos iniciando mais um estudo da série Raciocinando à Luz das Escrituras e sempre reforçamos a importância de raciocinar à luz das Escrituras com as palavras do irmão Paulo em 2 Coríntios 10, verso 4 e 5. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Como sempre nós falamos, nós não temos aqui o objetivo de criticar a sua fé, a sua igreja, não. Nós apenas procuramos mostrar o que as Escrituras ensinam. Agora, se aquilo que a sua igreja, seu líder ensina contradiz as Escrituras, nós não podemos ter culpa ou sermos criticados por isso. O objetivo dessa série é despertar pessoas para a verdade que liberta. Como disse o nosso Senhor Jesus, que a verdade liberta. Ele disse assim: conhecereis a verdade vos libertará. João 8, verso 32. Se você, meu amigo, minha amiga, descobrisse que sua igreja, seu líder, contraria muitas vezes sim, as palavras e ensinamentos de Deus, contraria aquilo que Deus deu como orientação a nós por meio dos seus profetas, contrariam as palavras de Jesus e dos apóstolos, qual seria a sua reação? Mesmo tendo certeza que muitos ensinamentos da sua igreja, do seu líder, são contrários às Escrituras, você se sente ainda confortável em permanecer assim? Ou você acha que não é preciso uma total atenção ao que as Escrituras dizem e ensinam? Espero sim que você tenha as Escrituras acima de toda a autoridade humana. O irmão Paulo, pregando a um povo envolvido em total idolatria, escreveu assim: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos e em todo lugar se arrependam. Atos 17, verso 30. Tem pessoas que dizem: mas se eu mudar a minha fé, e aí eu vou estar atestando que os meus antepassados estavam errados. Deixe os seus antepassados por conta de Deus. Se eles estavam na ignorância, Deus saberá como vai julgar eles. Mas você que já tem conhecimento da verdade, abrace a verdade. Como diz o provérbio: compre a verdade e não a venda. Compre, não venda ela. Infelizmente, muitas pessoas vendem a verdade por qualquer coisa. Convido você a ler o texto comigo, o texto inicial, leitura na nova tradução na linguagem de hoje, 2 Coríntios 10, verso 4 e 5. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo o orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Muitas vezes as pessoas, quando ouvem esta palavra, as armas que usamos na nossa luta não são do mundo. É justamente isso mesmo. Por quê? Porque muito do conceito e muito da base que a cristandade acredita dos ensinamentos estão baseados em coisas do mundo, em filosofias de homens, em argumentações e conceitos humanos, infelizmente, adaptados na cristandade por aqueles que eram chamados e são chamados até hoje os pais da igreja. Eu nunca vi falar nas Escrituras que a igreja tem pai, mas infelizmente tem gente que acredita que a igreja tem pai, né? Que são aqueles que têm os pais da igreja, aqueles que educaram a igreja, que formaram a igreja, deram bases para a igreja. Infelizmente é esse o conceito, mas é isso mesmo. E eles, São Tomás de Aquino, Agostinho e outros, foram que trouxeram esses fundamentos que não passam no teste das Escrituras.
infelizmente. Vamos ao resumo do programa passado. No programa passado, trouxemos o tema Páscoa X, Ceia do Senhor. Iniciamos com as palavras do Senhor Jesus: porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. João capítulo 6, dos versos 55 ao 57. Apresentamos um texto de Fernando Veríssimo, no qual ele narra o diálogo de um garoto com seu pai a respeito do que é a Páscoa. Mostramos o que de fato se celebra na Páscoa bíblica. Deixamos claro que a Páscoa católica não tem fundamentação bíblica. A Páscoa bíblica é realizada com carne e ervas amargas, enquanto a católica é com peixes e doces. Mostramos quando e por que foi instituída a Páscoa bíblica. Jesus e seus discípulos, por serem judeus, comemoraram a Páscoa, fazendo memória da saída de seus antepassados do Egito. Assim, deixamos claro que a Páscoa não tem a finalidade de comemorar a ressurreição de Jesus. Deixamos claro que não é correto crer que a ceia substituiu a Páscoa. Ficou claro que na ceia fazemos memória da morte e sacrifício de Jesus. Morte e sacrifício de Jesus. E faremos isso até que ele venha, segundo o seu ensinamento. Trouxemos as palavras do irmão Paulo registradas em 1 Coríntios 10, versos 16 e 17, na Nova Versão Internacional, que diz: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Finalizamos com o que Jesus disse: porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. João capítulo 6, dos versos 49 ao 57, onde nosso Senhor Jesus deixa claro a importância da nossa participação na ceia. Graças a Deus, graças a Deus. Louvado seja Deus. Aí está o resumo do programa passado. Olha, meu amigo, minha amiga, não fique ofendido, não. Leia Mateus 12, verso 38 ao 40, palavras do nosso Senhor Jesus, dizendo que ele passaria na sepultura 3 dias e 3 noites. E põe Jesus morrendo na sexta-feira, e faça a conta, 3 dias e 3 noites se dá. Hoje, a grande maioria da cristandade estão com os templos abertos e comemorando a ressurreição de Jesus, algo que Jesus não ensinou, algo que não é ensinado nas Escrituras. Mas, infelizmente, é isso. A grande base que a cristandade tem, ela é uma base, infelizmente, cheia de sincretismo e baseada num paganismo adaptado dentro da cristandade. A cristandade aceita e não questiona. A verdade deve ser trazida à tona, sim, e a escolha é sua. É você quem escolhe. Se você não ouviu esse estudo passado, solicite o áudio. Hoje traremos o tema salvação e condenação à luz das Escrituras. O texto inicial está em Gênesis 3, verso 19, que diz assim: palavras de Deus: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Deus dizendo a Adão e Eva: até que te tornes à terra, porque dela fostes tomado, por conta és pó, e em pó te tornarás.
Deus disse que o homem voltaria ao pó, porque ele foi formado do pó, e ao pó ele tornaria. Não era esse o objetivo de Deus, mas infelizmente os seres humanos escolheram, fizeram a escolha errada, e Deus disse que eles tornariam para o pó. Deus disse: o dia em que vocês comer, certamente morrerá. Satanás disse: não morre. E o tema salvação e condenação, infelizmente, a forma como as pessoas entendem hoje, ela contraria, é fruto dessa contradição que eles fazem do que Deus disse e do que a filosofia diz. Deus disse: o homem morre. A filosofia diz: o homem não morre, o homem é eterno, o homem vive para sempre. Morre a carne, mas o corpo não morre. Morre a carne, mas a alma não morre. A alma não morre. Devido a esse conceito atrapalhado, todo torcido, a cristandade tem dificuldade em lidar com o tema pecado. A questão de salvação e condenação. Se eu não entender do jeito que as escrituras me dizem, eu vou contrariar tudo. Eu digo assim, cooperador Giliardi e ouvintes, é como você desmontar um aparelho e colocar peças em lugares diferentes. Verdade. Esse aparelho ele não vai funcionar. Ele pode até ter uma aparência que está todo montado corretamente, mas quando você conectar ele à energia, ele vai queimar. Então a fé das pessoas, quando conectada nas escrituras, ela não passa no teste. E as pessoas muitas vezes chamam a gente de herege. Quem é herege hoje? Herege é aqueles que não creem no que a grande maioria dos crentes ensinam. Esse é o herege. Quando poucas pessoas creem na verdade, o que a grande maioria crê é porque é verdade. E aqueles que ficam à parte, esses são os hereges. Eu digo que se fosse nos dias de Noé, com certeza o Noé seria o herege. E quem seria o salvo, cooperador Giliardi? A maioria, né? A multidão. Muito bem. A grande multidão. A grande multidão que seria salva. Noé se perderia. Hã? Hoje é do mesmo jeito. Hoje, se você não crê na Trindade, você é que é o herege. Se você não crê na imortalidade da alma, é você que é o herege. Se você não crê que o domingo é o dia do Senhor, é você que é o herege. Se você não crê que a Páscoa comemora a ressurreição de Jesus, é você que é o herege. Se você não crê no inferno de fogo, é você que é o herege. Se você não crê que a condenação é ser jogado no inferno de fogo, é você que é o herege. Se você não crê que a salvação é ser levado para os céus, é você que é o herege. Então, podemos dizer que os nossos irmãos que deixaram seus registros nas Escrituras Sagradas eram hereges. Deus disse: voltarás ao pó. Voltarás ao pó. O dia que comer morre. Não, não morre. Vamos então ao que as Escrituras ensinam por salvação e condenação. Vamos a um tópico que trouxemos do livro Teologia Sistemática de Alpha G. Huffer. A doutrina do pecado está intimamente associada à doutrina da salvação. Salvação é o processo mediante o qual Deus salva o homem do pecado e seus resultados, ou seja, resultado do pecado. Pecado é a doença, salvação é o remédio. Pecado é o problema, salvação é a solução. Pecado é a questão, salvação é a resposta. É o homem que pecou, é Deus quem salva. Teologia Sistemática, Alva G. Huffer. Hoje, quando nós falamos de pecado, a cristandade não tem noção o que é o pecado, não sabe. Antigamente era assim, cooperador Giliardi. Perguntava para um crente o que era pecado, ele dizia assim: pecado é pôr calça comprida, pecado é cortar o cabelo, pecado é rapar as pernas, coisas assim. Pecado é usar batom, pecado é isso. Era esse o conceito que os crentes tinham de pecado. Pecado era assistir televisão, pecado era ter um rádio, tudo isso era pecado.
Hoje os crentes já estão bastante modernos, usam tudo isso, já está difícil de dizer então o que é pecado. Quando nós vamos às Escrituras, o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei, mas os crentes dizem que Jesus aboliu a lei, então não tem pecado. O que Satanás quer hoje é que a cristandade não entenda o que é salvação, nem o que é condenação, nem o que é pecado. Assim ele consegue iludir a cristandade. E a base disso tudo é, não tem como o homem morrer, o homem é imortal. O homem vive para sempre. Aonde você vai passar a eternidade quando você morrer? Então existe uma eternidade para o homem quando ele morrer. E o homem tem que escolher onde ele vai passar a eternidade, ou nos céus tocando harpa, ou no inferno de fogo. Infelizmente, a compreensão que a grande maioria tem a respeito disso que nós estamos falando é fundamentada no pensamento e conceito da filosofia pagã, adaptado para a cristandade por Agostinho e Tomás de Aquino. Quando você lê a história, você vai encontrar isso. Infelizmente, existem milhares de crentes hoje que não creem mais na existência do pecado. Existem milhares de crentes hoje que não conseguem crer nos relatos bíblicos a respeito da história de Adão e Eva e dizem que aquilo foi uma ilustração que Deus trouxe para ilustrar o que é o pecado. Tem crente que não crê na existência do diabo. Isso. É isso. Vai esvaziando o cooperador Giliard de tudo. Chega uma hora que é isso mesmo, não resta mais uma lógica, uma razão para crer, não é verdade isso? Infelizmente. Vamos ler teologia sistemática, mais um tópico. Quando a teoria de Platão da imortalidade natural da alma foi aceita, muitas importantes doutrinas da Bíblia foram ignoradas e negadas. Desde que os teólogos creram que o homem tem uma alma imortal, eles não puderam ver a necessidade do retorno de Cristo à Terra para recompensar o justo e julgar os mortos. Desta forma, a importante doutrina da Bíblia sobre a ressurreição para a imortalidade, a segunda vinda de Cristo e seu futuro reino na terra foram negligenciados, ignorados e negados. Teologia Sistemática, Álvares de Huffer. Por que Jesus vai voltar se eu já estou lá nos céus? Recompensar o que se o condenado já está no inferno, o outro já está nos céus? Qual a consequência do pecado? Percebe, ouvintes? Percebem? É de vital importância o correto entendimento do que as Escrituras ensinam a respeito do que é alma. Aqui está o segredo. Quando eu entendo o conceito de alma errado, diferente daquilo que as Escrituras me trazem, muitas doutrinas não vai fazer sentido. E o tema salvação e condenação, ele vai ser interpretado à luz daquilo que as pessoas entendem que é alma. E eu digo, sem esse entendimento, não será possível a compreensão do que realmente é salvação e condenação. Então, o que as Escrituras ensinam por salvação e condenação? Infelizmente, isso vai passar pelo conceito da filosofia. Vamos trazer um artigo aqui para nossa compreensão ou para esclarecimento a respeito do quanto a filosofia e os homens, que são chamados pais da igreja, influenciaram no entendimento correto naquilo que é salvação, de fato, aquilo que é perdição. Artigo de Anny Barcelos, Mazioli e Pablo Gatti. Fonte https://periódicos.uff.br/cantareira/article view. Ele vem dizer assim: quando Adão e Eva pecaram, ao desobedecerem aos mandamentos divinos e comerem do fruto da árvore proibida, a humanidade foi expulsa do paraíso. Agostinho de Hipona, em sua obra Cidade de Deus, considerou o advento da morte como consequência desse pecado, uma vez que no paraíso ambos gozavam do deleite da vida eterna. Então o corpo foi compreendido como o instrumento causador do primeiro pecado, e assim fomos condenados a sobreviver do suor de nosso rosto. Gênesis 3:9. Visto que passamos a estar presos
à concupiscência da carne e às suas necessidades, bem como a ter que merecer, para que nossas almas, diz o artigo, fossem dignas de retornar ao paraíso. Sendo assim, discutiremos nesse artigo como o corpo passou a ser compreendido como esse cárcere, olha só, cárcere terrestre da alma e a relação entre a salvação da alma com os atos praticados pelo corpo. Para tanto, apresentaremos os discursos acerca do corpo, da alma e da salvação concebidos ao longo da antiguidade clássica e do medievo por seus principais pensadores, diz o artigo. Perceberam que ele vai tratar da salvação da alma. Isso. Como salvar da alma? O corpo vai morrer, mas a alma precisa ser salva. Como? Isso é, livrar a alma de ir para algum lugar. No artigo ele vai falar sobre isso, de inferno, de purgatório, de coisas assim. Eu não consegui trazer o artigo todo, eu peguei os tópicos assim, mas se você quiser ler esse artigo todo, é muito interessante. Pode solicitar, é muito importante, muito interessante esse artigo. Ele vai falar dos filósofos e como foi que esses pensadores trouxeram esse pensamento sobre alma, perdição e condenação. Muito bom esse artigo, muito bom mesmo. É um artigo acadêmico e muito importante porque buscam e faz diálogo com os filósofos, com os pais da igreja e traz para nós, bem claro, que de fato o ensinamento sobre salvação e condenação ele vai passar pelos filósofos, por Agostinho de Hipona, né, que era um escolástico da igreja romana, né, um dos maiores teólogos da igreja romana, e diz a história aquele que deu base às doutrinas da igreja católica. Por quê? Porque ele adaptou os conceitos pagãos dentro da igreja. É isso, dentro da igreja. Ouça ainda um pouco mais desse artigo. Continuando o artigo de Anne Barcelos, Mazzioli e Pablo Gatti, como um dos maiores movimentos da filosofia grega, a corrente platônica legitimou a maioria das observações filosóficas e médicas que se indagavam sobre a alma. As ideias de Platão foram as responsáveis por guiar boa parte dos posicionamentos gregos, aos quais nos referimos nesse estudo. Uma vez que para Platão a alma não é criada, mas preexiste, olha só, por toda a eternidade, e encontra no corpo uma habitação provisória. Embora houvessem variados comentários pertinentes ao que viria a ser uma alma, o maior embate que se concretizou e chegou ao medievo foi o que se deu entre as ideias dos filósofos gregos, Platão e Aristóteles, que tiveram, respectivamente, em Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino, a defesa de seus pensamentos na teologia medieval. Tertuliano, que viveu ali, se compreende o tempo de vida em 160 a 220 d.C., foi o primeiro pai da igreja a utilizar o vocabulário latino para falar da fé cristã. Em sua obra denominada De Anima, que foi feita ali 208 a 212 d.C., baseado na Sagrada Escritura, o apologista romano postulou que é graças à alma que sonhamos. Tertuliano também defendeu a ideia da imortalidade da alma, afirmação considerada um dos pilares da doutrina cristã atualmente. Além de seus escritos, o pai da igreja afirmou que a alma está sempre em movimento, posto que apenas o corpo permanece em repouso.
Então, essa parte da pesquisa colocada no estudo de Ania Barcelos, Masgioli e Pablo Gatti está ali no livro Ribeiro, 2015, página 43. Perceberam? As ideias de Platão foram as responsáveis por guiar boa parte dos posicionamentos gregos. Uma vez que para Platão a alma não é criada, mas pré-existe. E as ideias dos filósofos gregos, Platão e Aristóteles, que tiveram respectivamente em Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino, a defesa de seus pensamentos na teologia. Percebeu? É isso. E como diz a pesquisa, Tertuliano defendeu a ideia da imortalidade da alma e diz que essa doutrina é um dos pilares. Percebeu isso? Da doutrina cristã atualmente. A pergunta que a gente faz é o seguinte: será que não havia um conceito estabelecido? Quantos mil anos com o operador Giliard e as pessoas não sabiam o que era a alma? É verdade. Os nossos irmãos, os profetas, todos não sabiam. Precisou dos filósofos vir dizer o que era a alma. Precisou dos filósofos vir defender e esclarecer como era Deus, como era a Trindade. Meus amigos, só gente que não pensa e raciocina para ver que isso aí é uma intrusão, é algo trazido de fora para dentro da cristandade. São esses conceitos que foram colocados como pilares, bases, que vai manter a teologia cristã dominante em nossos dias. Aí esse conceito de pecado, de condenação, de salvação vai ser deturpado. Satanás conseguiu um jeito de enganar os seres humanos, de matar os seres humanos. Mudou a verdade de Deus em mentira e a mentira em verdade, como bem escreveu o irmão Paulo. Infelizmente. Por isso trouxemos um pouco desses tópicos aqui para mostrar para os ouvintes que precisamos despir, precisamos despojar de toda a ideia, conceito cristão, que não é cristã, é pagã. Mas existem milhares de crentes ainda apegados a isso. Por isso que os crentes têm dificuldade de lidar com lei, com pecado, têm dificuldade de lidar com a remissão dos pecados por meio do nome de Jesus, como salvação, como perdão de pecados. E aí vem uma doutrina, cooperador Giliard, que os crentes não gostam de conversar. Tá bom, você crê que existe uma alma. Então essa alma existe, ela é imortal, ela habita o corpo dos homens, não é isso, de mulheres? Certo, certo, você crê nisso. Me diz o seguinte: de onde vêm essas almas? E quem as cria? Quem? Ela pré-existe. Ela existia antes do corpo e entra no corpo. Olha a coisa que os crentes não gostam de conversar. Desconcertam eles. Desconcertam. Vamos continuar lendo o artigo. Artigo de Ania Barcelos, Masgioli e Pablo Gatti ainda afirma: a dicotomia do corpo e da alma foi definitivamente introduzida no cristianismo pelos escritores e pais da Igreja. Foi com Gregório de Nissa, 335 a 394 d.C., e com Agostinho de Hipona, 345 a 430 d.C., que a temática da alma foi discutida nos escritos patrísticos. Para o bispo de Hipona, influenciado pelos ideais platônicos, a alma é uma substância racional criada por Deus para reger o corpo, visto que cada homem é portador das consequências da simbologia do pecado original. Uma vez que um homem já nasce corrompido, a alma reside no corpo para o seu bom funcionamento, pois o primeiro pecado fora visto anteriormente a Agostinho como um pecado da alma, em que o desejo culpável é uma expressão da alma pecadora. Schmidt, 2002, página 255.
o artigo de Anne Barcelo Mazioli e Pablo Gatti, que tiramos ali na pesquisa periódicos.ff.br/cantareira/article/view. Se existisse, de fato, essa alma, eu tenho certeza que esse conceito estaria bem estabelecido lá no livro de Gênesis. Eu não posso deixar de crer no que Deus diz. Se comer, morre, volta ao pó. Se comer, morre, volta ao pó. Não. Vem Satanás e diz, não, não morre. E aí vem o filósofo e diz, não morre. E em quem eu vou crer? Eu creio no que as escrituras me ensinam, é claro. Eu não creio que os nossos irmãos passaram 4.000 anos, mais de 4.000, quase 4.500 anos, sem saber o que era a alma. Eu não consigo crer nisso. A palavra alma na Bíblia é uma tradução da palavra hebraica, nefesh, e literalmente significa criatura que respira. O que é uma alma? Uma criatura que respira. E a palavra grega é psique, que significa um ser vivente. Assim a alma é a criatura inteira, não é algo dentro do corpo que sobrevive à morte. A nota tônica do evangelho é a ressurreição. Para quem crê em alma, a nota tônica não é tônica. E é devido a essa compreensão errada que as pessoas não têm entendimento do que é a salvação e do que é a perdição. Salvação, no conceito bíblico, é ser livre do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas se o homem tem uma alma e não morre, por que o salário do pecado é a morte? Não é a morte. O salário do pecado é ser lançado ao inferno. Pronto, é isso mesmo. E salvação é ser levado aos céus, morrer e ir para os céus. Salvação é isso, morre e vai para os céus. Percebe que confusão? Tudo isso devido a conceitos estranhos trazidos para dentro da cristandade. Gênesis 2:7 está escrito: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus sopra o fôlego de vida e o homem é feito uma alma vivente. O homem é uma alma vivente. O homem não tem, o homem é uma alma. Biblicamente, uma alma é um ser que está respirando. Não é isso, cooperador Giliardi? Amém. É quando o corpo, com o fôlego, se torna animado, ou seja, tem vida. Isso é uma alma. Deixando de respirar, o homem deixa de ser uma alma. Não. Aí que o homem fica inteligente, deixa de ser alma, nada. Aí que... Vamos aqui dar uma passada nas escrituras, em textos que mostram que a alma é a pessoa como um todo. Vamos a alguns textos. Números 11, verso 6. Alma pode secar. Percebeu? Alma seca. Números 19, verso 22. A alma pode ficar imunda. Números 21, verso 5. O operador Giliardi segue. Alma tem fastio de alguma coisa. Deuteronômio 12:15. Alma tem o desejo de comer carne. Deuteronômio 14:26. Alma tem o desejo de riquezas. Deuteronômio 28, verso 65. A alma desmaia. Em Salmos 84, verso 2, a alma suspira. Em Números 35, verso 15, a alma pode ser ferida. Salmos, capítulo 30, verso 3, a alma vai à sepultura. Jeremias, capítulo 6, verso 16, a alma sente canseira. Jó 6, 7, a alma toca em coisas. Jó 7, 15, a alma pode ser degolada. Salmos 19, verso 7, a alma pode ser refrigerada. Quando lemos as escrituras, nós vamos ver que a pessoa é tratada como uma alma. E eram tantas almas, e eram tantas almas, e tantas almas, e tantas almas. Porque um ser vivo é chamado de alma, uma alma vivente. Até os animais são chamados de alma, porque eles respiram. Eu creio que essa introdução que nós fizemos traz para você, meu amigo, minha amiga que está nos ouvindo, um pouco de luz a respeito do porquê a cristandade está muito longe do que as escrituras ensinam.
estão construindo a sua teologia em cima de uma base pagã. Que as Escrituras ensinam por salvação e condenação. Já vimos que não é ser levado aos céus e nem ao inferno. Qual a causa da morte? Da morte mesmo, o homem morre mesmo. O que é salvação? O que é condenação? Como ser livre da condenação? Infelizmente, o que as Escrituras ensinam vai ter que ser lido a partir da ótica da filosofia pagã, adotada pela Igreja Católica Romana através da patrística e aceita pela grande maioria das igrejas. Aí eles vão ler, cooperador, esses conceitos, essas perguntas, e vão responder a elas à luz da filosofia pagã. Aí deturpa tudo, não é não? Dessa forma. Por isso que muitas vezes as pessoas não têm tanta essa importância de dizer tem que invocar o nome de Jesus no batismo para a salvação e para a remissão de pecados. O pecado fica sem sentido para eles. Quando lemos as Escrituras, em especial o livro de Gênesis, não encontramos que a condenação é o lançamento da pessoa no inferno ou lago de fogo para sempre. Se fosse verdade, isso estaria bem estabelecido no livro de Gênesis, não, cooperador? Isso, que é a base. Não está. As Escrituras falam da salvação do homem. É isso, a salvação do homem. Quando eu digo do homem, da mulher também. Por outro lado, o evangelho pregado em nossos dias dá ênfase à salvação e condenação da alma. E você vai ficar por toda a eternidade, a sua alma queimando no inferno, e haverá gritos horrendos. O evangelho pregado em nossos dias, pela grande maioria, traz o conceito de alma segundo a ótica platônica. Nós não estamos falando isso de nós lemos para você uma pesquisa. A salvação ensinada nas Escrituras está relacionada ao perdão de pecados, e não a ir ao céu, ao paraíso, ou ao purgatório, nada disso. E a compreensão da grande maioria na cristandade a respeito da alma é inteiramente baseada em conceitos pagãos, adaptados de filosofias pagãs. Nós já mostramos isso aqui. Adaptado por filósofos pagãos. Por isso a grande maioria dá ênfase à salvação da alma. Então, a partir de uma compreensão errada, é possível muitos dogmas e ensinamentos. Quando você tem uma compreensão errada, é possível que surja dogmas e ensinamentos, a exemplo, o purgatório e outras doutrinas e dogmas. A assunção dos santos aos céus, né? A Maria está nos céus, fulano está no céu, São Pedro, São Bertano está no céu. Tudo isso é fruto de uma compreensão errada. Quando o irmão Paulo disse que ele lutava para chegar à ressurreição. Não. Não vai ressuscitar. Se o irmão Paulo vai ressuscitar, a gente pergunta, as pessoas dizem, vai. E o irmão Pedro, mas para que ressuscitar se o irmão Pedro já está nos céus? Se ele já foi salvo, que é assim que creem, já é salvo, que já foi para os céus. Maria também está lá, está até mediando por nós. A alma precisa ser salva. Para isso, criar o purgatório. Vamos falar um pouquinho do purgatório nessa pesquisa que nós trouxemos. Do mesmo artigo, né, que foi anteriormente citado, de Anne Barcelos Mazioli e Pablo Gatti, eles dizem o seguinte quanto ao purgatório. O destino dos pecadores após a morte. A problemática da salvação das almas. A construção da imagem do purgatório no imaginário e no cotidiano dos indivíduos cristãos foi modelada na longa duração, embora já se constituísse como parte imagética no século III. Além disso, a elaboração da localidade do purgatório ocorreu apenas entre os anos de 1170 e 1220, no seio da cristandade e em meio a uma profunda mudança intelectual e mental. E aqui o artigo utilizado na pesquisa foi o Legoff, 1994, página 113. Inicialmente, no plano teológico, o purgatório serviu para a remissão dos pecados depois da morte, como um local intermediário do além, assim como defendeu Tertuliano,
160 e 220 depois de Cristo. Que bom, os crentes acreditam, né? Demoraram a definir onde é que o purgatório estava localizado, né? Demoraram. Só em 1170 a 1220. Também a construção do purgatório demorou muito tempo, hein? Aí os crentes dizem, nós não cremos em purgatório. Aqui diz, o purgatório serviu para a remissão dos pecados. Não é o sacrifício de Jesus, não é o purgatório. Torna nulo o sacrifício de Jesus. É aquilo que nós falamos, pregar o evangelho, que não traz ênfase e mostra de fato o que é o pecado, as consequências do pecado, que é o pecado que condena. Esse evangelho vazio, ele abre espaço para toda a filosofia pagã. Vamos continuar lendo ainda a questão do purgatório. A questão do purgatório não teve muita importância no segmento teológico dos primeiros séculos, com Clemente de Alexandria e Orígenes, Legoff, 1994, página 110. Foram Agostinho de Hipona e Gregório Magno os fundadores da concepção de purgatório. Não foi nenhum dos apóstolos, né? Foi Agostinho de Hipona e Gregório Magno. Primeiramente, formulando uma visão geográfica sobre o futuro local do além e, em seguida, conceituando o ambiente pelo viés teológico, no que tange o tempo de purgação e das penas. É na longa duração e apenas no século XII que o tempo de purgação e o local do purgatório serão definidos, dado que no segundo concílio de Lyon, no século XIII, o purgatório se concretiza definitivamente no dogma cristão. Mesmo artigo e o texto ali, como nós estamos lendo, de Anne Barcelos Mazzoli e Pablo Gatti. Nós estamos trazendo esses artigos para você ver que o conceito da filosofia pagã adentrando dentro da cristandade, adaptado por São Tomás de Aquino e por Agostinho, vai abrir hipótese para muitos dogmas. E como diz aqui o artigo, eles foram por anos e anos e anos trabalhando até que chegou o concílio de Lyon no século XIII, que definiu, sim, a respeito do dogma do purgatório. Vamos ainda ler o que diz o pastor Jorge Albertassi a respeito da salvação e condenação. Um pastor agora, olha o que ele disse. Salvação não significa simplesmente ser curado no sentido físico ou psíquico, né? Salvação significa ter espírito, alma e corpo curados, sarados e preservados para Deus. Salvação é o inverso de condenação. Diz a Bíblia, o autor diz aqui, que este mundo jaz no maligno, que o único meio de ficarmos libertos das artimanhas desse maligno é estarmos aptos, preparados para habitar as mansões celestiais. É aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente salvador das nossas almas. http://www.jorgealbertassi.com.br Salvação ou condenação eterna. É o mesmo conceito, não é cooperador auxiliar dos filósofos, de Agostinho, de Tomás de Aquino. É Sim. A mesma coisa, salvação da alma. Ir para as mansões celestiais. Hã? Só uma mudança de palavras, né? Infelizmente, a cristandade estão construindo a sua teologia numa base, num alicerce todo pagão. E aí nós que somos chamados de hereges. A doutrina pagã da existência de uma alma imortal acaba trazendo, vou repetir, uma interpretação errônea ao que é de fato a salvação e condenação. Você já percebeu isso? Eu creio que sim, né? Não é difícil entender o processo da morte, é só inverter o processo da vida realizado por Deus no jardim. O homem não tinha vida, ele era um boneco inanimado. Deus então sopra o fôlego de vida no homem. O homem passa a ser uma alma vivente, Gênesis 2:7. Foi assim que Deus deu vida ao homem. Quando o homem perde o fôlego, o que acontece com ele? O pó volta à terra como era,
E o fôlego a Deus que o deu. Não, aqui é o espírito, que é a alma que volta a Deus que deu. Não, aqui está escrito, o fôlego volta a Deus que o deu. O homem passa a ser um defunto. Eclesiastes 12:7. Não existe aqui um terceiro elemento saindo do homem por ocasião da morte. O que as Escrituras ensinam sobre salvação e condenação à luz das Escrituras é a morte do homem, é o seu retorno ao pó. Condenação é o retorno do homem ao pó. Salvação é o quê? O homem ter a garantia da ressurreição. Sair do pó novamente, voltar do pó para a vida. Isso é salvação à luz das Escrituras. Qual a verdadeira causa da morte à luz das Escrituras? O homem morreu porque pecou. O homem morreu sim porque pecou, mas existe uma causa da morte dele. Foi Deus quem trouxe a morte ao homem desobediente? Não foi Deus, foi o homem que procurou essa morte aconteceu como consequência da sua falha. Deus disse em Gênesis 2, versos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quem puniu o homem com a morte? Tem pregadores que dizem assim, se você não aceitar Jesus, você vai morrer, Deus vai te lançar no inferno, e que não sei o quê. Não, o homem já está no inferno, se isso quer dizer que o inferno é perdição. O homem já está perdido. E não foi Deus que fez isso, foi a escolha dos seres humanos. E como entendermos isso? Após a queda da humanidade, Adão e Eva, após eles pecarem, Deus agiu em favor da humanidade. Deus agiu em favor da humanidade para que o inferno, de fato, não fosse estabelecido ou criado na terra. Se Deus não tomasse essa medida, com certeza, esse inferno mitológico que se prega, ele de fato existiria na terra. Gênesis 3, verso 21 ao 24. Ouça o que Deus fez após o homem pecar, o homem, a mulher, a humanidade, Adão e Eva. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Percebeu? O homem peca para o homem não viver eternamente, Deus disse. Não vamos permitir que o homem tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Deus lança o homem fora do jardim e põe anjos para guardar o caminho da árvore da vida. Uma vez que o homem perde o acesso à árvore da vida por causa da sua escolha do pecado, o que acontece? Vem a condenação. Que é o quê? É como um ventilador, eu falo isso. Se você desligar o ventilador da tomada, ele para. A gente costuma dizer que para. Não, ele não para de uma vez, ele vai parando. O homem e a mulher desligada, a humanidade desligada da fonte da vida, que era a árvore da vida, eles vão perdendo força e morrem. Então, como entender a existência da condenação? A condenação foi perder acesso à árvore da vida. A condenação não foi lançar o homem ao inferno. Não. Quando eles perdem esse acesso à árvore da vida, eles vão enfraquecendo e vão morrer. Eu digo, Adão permaneceria salvo, isso é com direito à vida, enquanto obedecesse, pois ele tinha acesso à árvore da vida. Eu acredito que você entendeu que ao cair do pecado, o acesso da fonte da vida, à árvore da vida, lhe foi impedido. Você entende isso? Conseguiu entender? Se é verdade o ensinamento da imortalidade de parte do homem, eu pergunto, que sentido fez a ação de Deus em guardar a árvore da vida? Se o homem já tinha aquilo, se o homem já vivia, Então a condenação, eu creio que você está entendendo que a condenação está ligada ao pecado. E o pecado trouxe essa consequência, a perda do acesso à árvore da vida, vindo assim a morte. Assim compreendemos que Deus não tem culpa
existência da morte. Não, ao contrário, quem é chamado de homicida é Satanás. Satanás é chamado de homicida. Homicida é aquele que mata o homem. A condenação está relacionada ao pecado. O irmão Paulo, no seu ensinamento, ele cria harmonia com todas as escrituras, ele faz um diálogo com toda a escritura, ele não isola. Ele diz, o salário do pecado é a morte, Romanos 6, verso 23. E o dom gratuito diz, é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você quer vida eterna, é por Cristo, não é vida eterna no inferno de fogo, ou vida eterna nos céus. Não existe alma vivendo eternamente. Isso não existe. A salvação está relacionada ao perdão do pecado. Como o anjo bem disse, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Se você não tiver os seus pecados salvos, não for salvo os seus pecados, você vai sim morrer. E morrer sem esperança de ressurreição para a vida. Não, hoje não precisa mais. Jesus não salva as pessoas do pecado, salva de ir para o inferno. A palavra de Deus à humanidade, Adão e Eva, foi, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerás, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Após a queda da humanidade, Adão e Eva, Deus disse, no suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes à terra, porque dela foste tomado por quanto tu és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3, verso 19. Condenação, cooperador Giliardi, segundo o dicionário, condenação. Ato ou efeito de condenar. Condenar é impor uma pena, né? Impor pena, declarar culpado. E nesse caso, quem condenou ao homem? Quem impôs uma pena? A sua escolha? Ao tirar o acesso do homem da árvore da vida, Deus está fazendo um ato de bondade, de amor. Porque se Deus deixa o homem ter acesso à árvore da vida, o homem viveria eternamente com as consequências do pecado, com dor e com outras coisas, e com certeza o inferno estaria estabelecido na terra. Qual foi a pena imposta a Adão e aos seus descendentes? Na realidade, a morte é o resultado da pena imposta a Adão e seus descendentes, uma vez que perde acesso à árvore da vida. Nós vamos encontrar, então, nas Escrituras, e o pó volta à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. Leia, meu amigo, minha amiga, Gênesis 2:7, Gênesis ali, vê se Deus deu uma alma imortal ao homem. Deu, cooperador Giliardi? Lá nós não vamos encontrar isso. De maneira nenhuma. Nós vamos encontrar Deus criando o homem do pó da terra. O homem não tem vida, Deus sopra o fôlego de vida no homem, que é o Espírito que Deus dá. Está escrito isso nas Escrituras, a palavra Espírito, ela tem um sentido bastante claro, nós vamos ler em hebraico. Não é isso que as pessoas entendem aí. E o homem torna uma alma vivente. A palavra hebraica para espírito, irmão, no texto que nós estamos lendo. Rua, vento, hálito, fôlego de ar, rua. Não é o que as pessoas falam, que o espírito é como fosse uma fumacinha e tal, aquela coisinha como fosse nada disso. Após a queda da humanidade, Adão e Eva, nós estamos falando da humanidade, Deus disse para eles que eles voltariam ao pó. Deus disse em Gênesis 3, verso 21 ao 24, eis que o homem é como um de nós, sabendo bem e o mal, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor, pois, lançou o homem fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O homem perdeu acesso à fonte de vida. A morte é o processo inverso. O homem deixa de respirar e morre. Salvação e condenação. Salvação está relacionada a perdão de pecados. Condenação está relacionada a receber a culpa do pecado. Não aceitar a remissão dos pecados, isso implica em condenação. E aí você pode dizer, então, mas por quê? Não é conceito bíblico. Nós vamos ler uma série de textos bíblicos, eu convido o cooperador Giliardi a estar lendo,
E você vai ver que, de fato, a salvação está relacionada ao perdão de pecados, mas os crentes nem sabem o que é pecado hoje. Os crentes não creem nem na lei para definir o pecado. Os crentes não creem na remissão dos pecados por meio do nome de Jesus. Que coisa! Talvez o conceito de alma imortal não deixe eles crerem nisso. Parece que é um pouco isso, não tem muita importância. Vamos ler os textos. Amém. E como bem disse Jó, né, no capítulo 33, verso 4, cooperador Giliardi. Lembra desse texto? Sim, amém. O Espírito, ele diz, o nosso irmão Jó, que a inspiração do Todo-Poderoso é que dá vida, né? Amém. Então não existe aqui um terceiro elemento saindo do homem. Então a perdição do homem está relacionada à prática do pecado, não é isso? Amém. E a salvação está relacionada ao perdão dos pecados, não é isso? Amém. Então vamos ler alguns textos nesse sentido. Nós temos Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado do mundo, e pelo pecado a morte. Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação. Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Romanos 5,15. Porque se pela ofensa de um, morreram muitos. Romanos 5,16. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação. Romanos 5,19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Efésios 2,11, estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios 2,5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Colossenses 2,13, e quando vós estáveis mortos nos pecados. 1 Coríntios 15,21, porque assim como a morte veio por um homem. 1 Coríntios 15:22, porque assim como todos morrem em Adão. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 7:13, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em minha morte. 1 Coríntios 15:56, ora, o aguilhão da morte é o pecado. Tiago 1:15, e o pecado sendo consumado gera a morte. A morte como consequência do pecado, nós acabamos de ler, é fundamentado em todas as Escrituras. Pastor Lucas. Creio que esses textos são verdadeiros. E aí você vai ver que o irmão Paulo, os nossos irmãos, vão trazer esse conceito bem estabelecido, que a condenação do homem está relacionada à prática do pecado. E a condenação é a morte. É a morte existe. É isso mesmo, a morte existe. A morte, não, morre o corpo, a alma não morre. Isso é conceito emprestado do paganismo. Então, salvação e condenação. Salvação é ter os seus pecados perdoados. E condenação é a culpa do pecado ainda vai ser cobrada de você porque você não aceitou. Eu costumo dizer sempre, cooperador Giliardi, o seguinte. A morte que Adão trouxe, Deus transformou ela em um sono. Você não vai perder a sua salvação por causa do pecado de Adão, não. Porque isso aí Jesus resolveu, vamos dizer assim. Agora você se perde pelos seus pecados. Pelos seus pecados. Porque os homens, sendo justo ou injusto, todos eles ressuscitarão. Agora uns ressuscitam para a vida, outros para a perdição. Depende da escolha de cada um. Então precisamos entender que Deus não condenou Adão e Eva à morte. Não, foi eles próprios que buscaram isso, acreditando. Aí vem uma coisa que é interessante você ouvinte prestar atenção. Deixando de acreditar na palavra de Deus e acreditando na palavra do diabo. Hoje tem muita gente deixando de acreditar na palavra de Deus e acreditando nos filósofos, homens pagãos. E o próprio Senhor Jesus disse que o diabo é homicida desde o princípio, João 8,44. Então nós precisamos entender que a morte é a consequência do pecado de Adão e Eva, sim, e que a vida de Adão e Eva teria sim um fim. Por meio da morte, Adão e seus descendentes voltam ao pó. Que após o pecado, Deus não permitiu a Adão e Eva ter acesso à fonte de vida, à árvore da vida, e assim perderam a oportunidade de vida. Se o ensinamento, meu amigo, da imortalidade de parte do homem fosse uma verdade bíblica, ele estaria fundamentado no relato a respeito da queda da humanidade, Adão e Eva. Ali seria o lugar adequado. E não está. Vou trazer aqui algo que eu penso. Eu acredito, já disse, que se Deus tivesse permitido a humanidade, Adão e Eva, continuar tendo acesso à árvore da vida, eu penso que a terra se tornaria de fato este inferno que a mitologia criou.
E eu acredito. Mas Deus disse, se comer vocês vão morrer. E de fato morreu. Adão e Eva morreram no dia que comeram da árvore proibida. Tem gente que diz, mas eles morreram no dia que comeram da árvore proibida? Do fruto proibido? Olha, meu amigo, eu creio que sim. O irmão Pedro disse que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E eu pergunto, qual foi o descendente de Adão que viveu mais de 1000 anos? Ninguém. E o irmão Tiago fala da curta duração da vida do homem. Ele diz, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? O irmão Tiago falando. É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Tiago 4, verso 14. Nós encontramos nas Escrituras a punição que recebe os que vivem na prática do pecado. Romanos 5, 12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Quando a gente pergunta qual é o problema dos seres humanos, o maior problema, as pessoas dizem a morte. Não, é o pecado, que diz que o pecado sendo resolvido, o problema da morte também é resolvido. Mas as pessoas ficam muitas vezes lidando com a morte, esquecem de lidar com o pecado. O irmão Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 15, 22, ele diz, todos morrem em Adão. E ele diz que todos vivem em Cristo também. Romanos 5,17, pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, mas também pela justiça de Cristo, a vida reina. 1 Coríntios 15, 21, a morte veio por um, também a ressurreição veio por um, também está escrito. Romanos 5,15, pela ofensa de um, morreram muitos, também está escrito que pela justiça de um, pela obediência de um, nós também vivemos. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas nós encontramos em Cristo o perdão dos nossos pecados pela invocação do nome de Jesus. Viu a importância de dar ênfase ao perdão dos pecados por meio de Jesus? Tem importância isso. Vamos consultar a palavra morrer, cooperador Giliardi. Aniquilar-se, deixar de ser ou de ter existência, extinguir-se, acabar. É isso aí, deixar de ter existência. Não! De jeito nenhum, o corpo vai para a terra, mas a sua alma vai sofrer eternamente lá no inferno, né? Agora, se você for bonzinho, vai para o céu. Infelizmente é isso. No meio da cristandade, já falamos aqui, há muita dificuldade em entender o plano de Deus para a salvação da humanidade e do mundo. E essa dificuldade é fruto de ideias tomadas fora das Escrituras. É isso aí mesmo. Por isso que a cristandade, cooperador Giliardi e ouvintes, não tem esse conceito de que o mundo será salvo, que Jesus é o salvador do mundo, que Jesus vai restaurar o mundo. Não tem esse conceito, porque para eles é os céus, os céus, os céus. O plano de Deus para a salvação, apresentado nas Escrituras, não inclui a destruição da terra, levar alguém ao céu, ou um estágio em purgatório, ou a mediação dos santos mortos em favor dos vivos. Não, isso não é. O conceito de salvação e perdição não está ligado a isso. Não, Deus vai destruir a terra, vai me levar para o céu. João 3, verso 14 ao 19, o nosso Senhor Jesus, quando pregava ali para Nicodemos, os nossos irmãos registrou, ele vai falar, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. É interessante você procurar o significado de perecer, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E quem condenou? Adão. Já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você vê que a salvação está relacionada a crer no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Você sabe o que é perecer? Consultou aí no seu dicionário? Perecer é deixar de viver, é morrer, é ter fim, é acabar-se, extinguir-se. Isso é perecer. A pessoa que não aceita o sacrifício de Cristo, que não consegue entender que eu preciso do perdão dos seus pecados por meio da invocação do nome de Jesus, ela não consegue acessar a salvação. Como bem escreveu os nossos irmãos em Atos 4:12, não há outro nome debaixo dos céus, pelo qual nós devemos ser salvos, a não ser o nome de Cristo.
Números 21, verso 5 ao 9, falando das serpentes, lembra? Que as pessoas lá no deserto eram picadas pelas serpentes e elas morreriam na certa se elas não olhassem para a serpente que Moisés levantou lá. Números 21, versos 5 e 9. Do mesmo modo, os seres humanos foram ofendidos, picados por Satanás. O pecado existe por causa de Satanás. E não começou na terra o pecado. Muita gente acha que o pecado começou na terra. Mas, na verdade, o pecado começou com um anjo que se rebelou contra Deus. E se as pessoas não forem livres disso, desse veneno mortal que está no corpo dos seres humanos, elas morrerão. Elas vão morrer. E morrer eternamente. Morrer eternamente. Mas, infelizmente, os conceitos e filosofias pagãs trazidos para dentro da cristandade têm levado a humanidade a um raciocínio totalmente deturpado contra e contrário a tudo o que as Escrituras ensinam. É necessário despojarmos, lançarmos, jogar, tirar isso da nossa mente e acreditarmos na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Satanás hoje está enganando as pessoas com um evangelho platônico que não tem poder de salvar. Que Deus, meu amigo, minha amiga, te abençoe em nome de Jesus. Que Deus possa, por meio da palavra dele, te iluminar para a vida eterna em nome de Jesus. Deus eterno, Pai querido, Criador dos céus e da terra, nós cremos, ó grande Deus, na tua palavra. Cremos da forma como está escrito. E acreditamos, como o escritor aos Hebreus escreveu no capítulo 2, verso 3, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram. Estamos aqui na responsabilidade de confirmar esta tão grande salvação. Salvação que depende e passa pela remissão dos nossos pecados por meio da invocação do nome de Jesus. Salvação que nós cremos que depende da nossa aceitação do Evangelho, o Evangelho verdadeiro, não o Evangelho platônico. Salvação que depende sim do nosso conhecimento das profecias bíblicas para a salvação. Como disse, escreveu o nosso irmão Pedro, que as profecias é como uma luz que alumia em lugares escuros. Infelizmente, sabemos, ó grande Deus, que muitas pessoas não têm dado importância às profecias, não têm dado importância ao Evangelho, não têm dado importância à invocação do nome de Jesus, não têm dado importância devida ao Evangelho bíblico. E têm trazido emprestado para dentro da fé cristã, adaptado dentro da fé cristã, conceitos pagãos que não passam no teste, não permanecem assim, sólido quando confrontado com a palavra, com as Escrituras e a palavra que o Senhor deu aos nossos irmãos, aos apóstolos, palavras do nosso Senhor Jesus, palavras que o Senhor nos deu por meio dos santos profetas. Infelizmente, existe muito disso ainda nos nossos dias. Que o Senhor possa, ó grande Deus, por meio do teu Espírito Santo, revelar a tua vontade, o teu querer a cada coração. Que cada um venha entender a tua palavra de acordo com aquilo que está escrito. Porque sabemos que a verdade liberta, a mentira domina. Infelizmente, a mentira domina porque as pessoas não têm dado crédito à verdade. Rogamos que o teu Espírito Santo possa conceder a cada um dos nossos ouvintes compreensão para a salvação. Compreensão das Escrituras para a vida eterna. Também eu apresento nesse momento cada pedido de oração que chegou a nós, ó Eterno. Estenda suas mãos de misericórdias, seus braços de força sobre cada ouvinte, sobre aqueles que estão enfermos, sobre aqueles que necessitam da tua graça, da tua força, da tua misericórdia. Todos nós precisamos. Mas existem pessoas que carecem mais e mais, existem pessoas que carecem de ter conhecimento do Senhor, que precisam de acreditar cada vez mais na tua palavra. Rogo a Deus eterno que o teu Espírito Santo possa iluminar cada mente, cada coração, possa desprender cada um dos enganos de Satanás, como bem o Senhor, nosso Senhor Jesus disse para o irmão Paulo, que ele livraria as pessoas de Satanás, tiraria as pessoas das trevas para a luz e anunciaria em Cristo Jesus a remissão dos pecados para a salvação.
Esse é o evangelho que nós pregamos, o evangelho que prega a salvação por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agradecemos, ó Deus eterno, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E oramos, venha o teu reino, para que na terra, ó Eterno, a vontade do Senhor possa ser feita como ela é feita nos céus. Agradecemos por tudo e rogamos uma semana de bênção e de paz sobre a vida de cada um de nós, sobre a vida de cada um dos ouvintes, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Amém. 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 Faço de suas palavras as minhas também, pastor Lucas. Saudações a você e a sua família e à congregação que está aí nessa localidade. E também a toda a nossa audiência, que você possa acompanhar o programa que vem na sequência aí, sintonizada na Rádio Encontro com Deus. E nós encerramos o programa à luz das Escrituras, em nome de Jesus. Até a nossa próxima oportunidade.